Olha, meu amigo, minha amiga, que tal? É um prazer estar aqui, um gosto para mim compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor para ti, para nós outros. O tema de hoje é um tema muito importante, assim que acércate um pouquinho mais, toma a Bíblia, prepara tu coração para este momento de reflexão. A reflexão de hoje está em segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Vou ler alguns versículos. É a história de Naamã, que foi completamente sanado de sua lepra. Por favor, vamos a ler. Diz o texto: Naamã, general del ejército del rei de Síria, era gran varão ante su senhor e em alta estima, porque por meio de ele, el Senhor havia dado salvamento a Síria. Era valeroso al extremo, pero leproso. Versículo 2. De Síria haviam salido quadrilhas e haviam llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estava servindo a la esposa de Naamã. Era uma empleada, uma esclava. Versículo 3. Ella dijo a su senhora: se mi senhor rogase al profeta que está em Samaria, ele lo sanaria de su lepra. Impressionante, não? Impressionante. Vamos para o versículo de número 14, que diz assim, versículo 10, depois do 14, diz: Entonces Eliseo le enviou um mensajeiro a decirle: ve, lávate 7 vezes en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás totalmente limpio. Ahora sim, versículo 14, que diz: Él entonces descendió, se zambulló 7 vezes en el río Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Uau, impressionante, não? Eu tenho aqui algumas ideias positivas que eu preparei para facilitar nossa compreensão do tema e do texto. Essa é uma história conhecida, seguramente você la conhece. Eu mencionei aqui algumas cositas interessantes com base na Bíblia. Número 1, Naamã era uma pessoa extremamente importante, de alto nível. A ver, Naamã era general del ejército del rei de Síria. Imagínate, um homem que era general del ejército del rei de Síria. Era como dizer que este homem era general del ejército de Estados Unidos, por exemplo, ou de Rússia, ou de Ucrânia, ou de Alemanha, ou de Israel, ou de Brasil. Ou seja, estou falando de uma pessoa de alto nível. Assim que estou falando de Naamã, que era general de exército del rei de Síria. Número 2. Era gran varão ante su senhor, em alta estima. Ou seja, uma pessoa que tinha, era uma pessoa muito querida e de capacidade extraordinária. Número 3. Por meio de ele, o Senhor havia dado salvamento a Síria. Ou seja, através de ele, Síria havia conquistado, ganado guerras. Interessante, não? Guerras. Número 4. Era uma pessoa valerosa. Era um homem valeroso. Al extremo, en extremo. Ou seja, uma pessoa de muitas qualidades. E finalmente, número 5. Pero era leproso. Impressionante, não? Uma pessoa com este alto nível, pero leproso. Eu estava pensando, todos nós seres humanos temos qualidades, temos pontos positivos, temos dones, temos coisas buenas, pero sempre há um pero. Pero é uma pessoa nerviosa,
pero é uma pessoa pecadora, pero é uma pessoa que está metida em vícios, pero é uma pessoa, pero, todos nós temos pero. Ou seja, somos pessoas que temos seguramente qualidades, temos nossos dones, nossas capacidades, por supuesto, só que sempre haverá pero. Qual é tu pero? Qual é meu pero? Muitas vezes, as pessoas miram a nós e pensam, que pessoa extraordinária, que líder, que mulher, que jovem, que capacidade, que cantante, que predicador, que pessoa extraordinária. Pero sempre, todos os seres humanos temos pero. Temos debilidades, somos pecadores, temos falhas, temos um montão de problemas, sim ou não? Temos. Este homem era leproso. Há outras pessoas que têm outros problemas de saúde. Há pessoas que não alcançam a dormir de noite. Há pessoas que estão depressivas, que estão passando por síndrome de pânico. Há pessoas que estão passando por lutas e tomando remédios, ou seja, drogas. Há outras pessoas que estão metidas em outros tipos de corrupções. São os peros da vida. Pero todos somos pecadores. Não é assim? Agora escúchame. Este homem, Naamán, este general do exército do rei de Síria, este homem poderoso que tinha lepra, necessitava de uma sanação. Havia buscado em los médicos, em los remédios, em las possibilidades que havia, la solução, pero não havia logrado, porque não havia solução, porque não havia cura, sanação para a lepra. Hasta que um dia, uma muchacha que foi levada como esclava para sua casa, falou a sua senhora, a esposa de Naamán, dizendo: mi senhora, me gustaría que mi senhor conocera al profeta de Israel que está em Samaria. Este profeta sanaria a seu esposo, a mi senhor. Ou seja, esta muchacha foi uma missioneira, um instrumento em las manos de Deus. Ella hizo um trabalho de evangelização, como nós devemos hacerlo. E a esposa comunicou a seu marido a informação da esclava. E o marido, que já não havia onde encontrar solução, decidiu ir hasta Israel para buscar al profeta e buscar a sanação. Assim viajou, foi com seu equipo para Israel. E quando chegou a Israel, queria encontrar-se com Eliseu, o profeta. Só que Eliseu não bajou, não foi a seu encontro. Eliseu enviou um mensageiro, enviou, entre comillas, um diácono para dar a informação. E este comandante esperava que Eliseu lo recebiera com uma festa, com uma cerimônia. E quando o profeta envia um mensageiro, Naamán se queda triste, aborrecido. Ou seja, aí está um problema: o orgulho, a vanidade humana, o egocentrismo humano. E este pode ser uma lepra. Sabes que nós temos orgulho e muitas vezes queremos passar por momentos onde as pessoas preparam uma festa para receber-nos, uma cerimônia para receber-nos. Ou seja, queremos passar por uma experiência de alguém que é importante e que devemos ser bem tratados por este e por aquele. Cuidado, porque temos que ser humildes, dependentes de Deus. E este homem esperava toda esta cerimônia e como não houve, ele quedou triste, aborrecido. E aí estava já uma parte do milagre do Senhor, quebrando seu coração, quebrando seu orgulho. E finalmente, quando o mensageiro lhe comunica dizendo, o profeta lhe manda a lavar-se 7 vezes no rio Jordão. Este homem se põe louco, ¿viste? Porque disse, bueno, eu me vou a lavar no Jordão? Não me vou, nunca vou. Porque este rio tem uma água sucia. Em meu país há rios melhores.
Entonces, o sea, empezó a luchar y dudar, pero su equipo le convenció a lavar-se 7 vezes. O sea, ya que estamos aqui, ¿por qué no aprovechamos para cumplir la orientación del profeta? ¿Qué le custa? Viajamos tanto y ahora estamos aquí, vamos, aprovechamos. Y él fue convencido por su equipo y finalmente entró en el río Jordán e empezó este proceso. La Biblia usa una palabra interesante, ¿no? Dice que él se zambulló 7 veces. Pero mira, tenía que lavarse 7 veces. Entró e hizo el primer procedimiento. Y cuando se levantó, todavía estaba leproso. Hizo la segunda vez. Se levantó y seguía leproso. La tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez y seguía leproso. Yo me imagino que a esa altura este hombre pensaba, bueno, esto no funciona, porque ya hice por 5 veces y no me pasó nada. Mira, ahí está un problema nuestro de los seres humanos. Queremos hacer una oración y ya que todo esté resuelto. Queremos resolver nuestro problema con una oración, o con un ayuno, o con una vigilia, o con una lectura bíblica. Queremos así rápido, de una al toque. Y no es así, mi amigo. Este hombre, Naamán, estaba pasando por un proceso. Y la vida cristiana es un proceso, es una continuidad. La Biblia dice que tenemos que perseverar. El que persevera hasta el fin será salvo. La Biblia dice, permanezca en mí. Permanecer es un proceso, ¿viste? Es un proceso. Entonces, muchas veces, nosotros no alcanzamos el milagro porque desistimos en esta caminata, en el proceso. Hacemos una vez y desistimos. No desista jamás. Persevere, manténgase firme, obedeciendo los principios bíblicos y el Señor te dará la victoria. Amén. Entonces, Naamán hizo por 6ª vez. Y cuando se levantó, estaba igual. Y ahí se puso a pensar, ¿será que en la 7ª vez estaré sanado? ¿Estaré limpio? O sea, la duda, el miedo, la inseguridad, que es algo típico de los seres humanos. O sea, nosotros nunca podemos dudar del Señor, nunca podemos dudar de su palabra, nunca podemos dudar de sus orientaciones y de sus promesas. Y por la 7ª vez, el Naamán se zambulló. Y cuando se levantó, estaba sano, limpio, purificado, totalmente transformado. Y su piel estaba limpa o limpia como la piel de un bebé, de un niño extraordinario. Estaba sano, totalmente sano, libre, totalmente libre. El hombre quedó feliz, quería pagar, quería agradecer. O sea, la historia es una historia larga. Después usted puede leer todo el capítulo 5. Pero lo que pasa es que este hombre fue sanado, quedó totalmente limpio y volvió a su país feliz y contento. Mi amigo y mi amiga, aquí tenemos que aprender lecciones de perseverancia, de mantenerse firme con el Señor todos los días, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus principios, fortaleciendo la fe. Mira, tenemos que mantener comunión diaria con el Señor. O sea, tenemos que lavarnos 7 veces. En este caso, 7 es un número simbólico. Es solo para ilustrar que debemos perseverar todos los días. No desanime, jamás. Amén. O sea, comunión diaria con el Señor. Y también tenemos que pasar todos los días por arrepentimiento, confesión y abandono de los pecados. De esta manera, estaremos pasando por el proceso de la purificación de nuestros pecados. El Señor te ama mucho y tiene un plan maravilloso para ti y para tu familia. Yo quiero ser limpio, yo quiero ser purificado. ¿Y usted también? Yo acepto esto. Yo quiero
todos os dias buscar al Senhor, confessar mis pecados e buscar a graça maravilhosa de Cristo. Eu acepto. E você, acepta? Muito bem. Então, vamos a orar. Padre querido, graças por este mensaje. Te suplico que bendigas a cada pessoa que está mirando, acompanhando este tema. Derrama tu poder sobre este homem, sobre esta mulher, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, bendiciones. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.